Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, e apresentarei o programa de hoje aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculado à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevistas com os palestrantes do Temas Emergentes e muitos outros convidados. A nossa convidada de hoje é a professora mestra Erone Reman Lanes. Seja muito bem-vinda, Prof. Erone. Obrigada. A professora Erone é doutoranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões, URI Campus de Frederico Westphalen, onde possui Bolsa CAPES modalidade 1. Mestrado em Educação pela Universidade Comunitária do Oeste de Santa Catarina, graduação em Pedagogia pela Universidade Comunitária da Região de Chapecó, professora de Educação Infantil da Rede Municipal de Chapecó, professora substituta no curso de Pedagogia da Universidade Federal da Fronteira Sul. Atualmente atua na formação continuada de professores da educação infantil em redes municipais e instituições privadas, sobretudo com os docentes do grupo etário dos bebês. Prof. Erone, nós temos uma pergunta inicial de todos os programas, que é o que dá título ao nosso programa. Então, Erone, o que te move? Que ótima pergunta, né? Que pergunta provocativa. Então, inicialmente, um olá para todos que estão nos escutando nesse momento. Agradeço o convite da professora Maria Aparecida para estar aqui, dialogando um pouquinho, né? Eu falei que eu estava um pouco ansiosa, ela disse, não, é muito tranquilo, então vamos lá. Então, para pensar o que me move. Claro que todos nós já passamos na vida por algum momento difícil, né? Principalmente relacionado à perda de alguém que a gente ama, questões de saúde, né? Eu, nesse mês, comemorei a cura do câncer da minha segunda irmã, tá? Então, tive duas irmãs que já passaram por essa situação, câncer de mama. E agora entro eu num processo investigativo para saber se tenho, né, probabilidade de ter também, algo que ninguém está livre, né? Então, Sim. Ultimamente tenho pensado muito nessa questão do que me move. A vida, aproveitar cada dia, fazer, claro, o que a gente gosta e também o que a gente não gosta, mas buscando fazer da melhor forma para que isso também seja satisfatório, né? Então, sou uma mulher apaixonada pela natureza, pelos animais, por estar com o pé no chão, na água, fazendo trilhas, pedalando, né? Sou muito dessa vibe. E por estar com as crianças falando no trabalho, né? É o que me move entrar dentro de uma escola, receber o abraço de uma criança, de um bebê, o toque sutil daquela mãozinha macia, né? Que nos espera com um abraço de acolhida, com carinho, né? Que dessa família também que nos deixa todos os dias seu filho na instituição e que espera de nós uma atenção, né? Um amor pelo que a gente faz. Então é isso que me move nesse momento, são essas perspectivas, né? De encarar a vida cada dia, sempre buscando fazer o que se gosta e fazer da melhor forma. Nossa, que lindo! Erone, eu li um resumo do teu currículo, que é o que está no Lattes. Mas quem é a Erone, para além do Lattes? Acho que falei um pouquinho já, né?
Eu sou mãe de 2, né? Tenho uma menina de 18, quase 18 anos. Em abril ela faz 18. Eu digo que ela tem 18, ela fica brava comigo, né? Mas ela já está na fase do vestibular, escolhendo o que quer fazer da vida dela, né? Daqui para frente. E agradeço a Deus todo dia por poder estar acompanhando esse momento com ela. Então a gente está numa maratona e levando ela para vários lugares fazer vestibular. E tem um menino de 4 anos que nasceu praticamente logo depois da pandemia, quando ele iria começar a frequentar a educação infantil, veio a pandemia e ele, né, ficou praticamente em casa 1 ano e meio. E então sou essa pessoa que amo ser mãe, amo a minha família, né, estar com amigos, vestir a causa de muitas coisas, né. Hoje eu estou fazendo doutorado na URI, então procuro me envolver assim da melhor forma ou com maior profundidade no que eu posso. Então, faço parte do colegiado, faço parte dos representantes discentes, estou sempre no movimento, porque eu acho que a gente também estar ativo, né, diz muito de nós e também nos realiza, nos faz muito bem em diferentes aspectos, né, não só na profissão, mas também mentalmente, né, psicologicamente, a gente se sente ativo, se sente valorizado, se sente produtivo. Então, esta sou eu. E a tua trajetória como professora? Ah, sim. Eu sou graduada em pedagogia com habilitação em educação infantil pela UNO Chapecó. Porém, eu comecei meus estudos em Santa Maria, na UFSM, né, cursando letras, e aí vim morar em Chapecó e fiz a mudança de curso. Porque sempre foi meu desejo a pedagogia. Eu sou aquela pessoa que eu não fiz educação infantil, né? Por incrível que pareça, porque morava no interior, numa escola multisseriada. Então, comecei na primeira série naquela época, né? Mas sempre fui apaixonada por dar aula. Eu queria muito ser professora. E aí, quando eu vim para cá, então, entrei na pedagogia. Na época, não existia habilitação para todas as áreas, a gente escolhia, né? E eu escolhi a educação infantil. Até o momento, não tive interesse com atuar em outras faixas etárias. E aí eu terminei a graduação e logo ingressei no mestrado na UNOESC, que é a Universidade Comunitária daqui do Oeste de Santa Catarina. Fiz mestrado, e aí logo abriu o concurso também para a prefeitura daqui de Chapecó, e eu passei no concurso e já me efetivei na rede. E aí desde lá eu venho trabalhando. Alguns anos eu não trabalhei com o grupo dos bebês, mas majoritariamente eu sempre tive uma turma de bebês, né? Que não foi uma escolha inicial, eu lembro muito bem que nós tínhamos, éramos eu e mais uma colega que fomos aprovadas no concurso, e eu tinha passado um pouco, com uma nota um pouco melhor que ela, então eu tinha preferência de escolha de turma. E ela chega e me diz assim: eu tenho problema de coluna, tu se importa se eu assumir o maternal na época, né? E você assumir os bebês, porque eu não tenho condições, enfim. E eu já tinha todo aquele estereótipo de trabalhar com os bebês desde que eu me formei, porque desde do estágio a gente já ouvia muito essa questão de que é difícil, que os bebês você só faz isso, só faz aquilo e não faz nada, né? Então, aos poucos, na minha trajetória, fui desconstruindo isso, atuando com os bebês. E aí, depois, atuei como professora substituta na UFES, que é a Universidade Federal daqui da Fronteira Sul, né, no campus Chapecó. Atuei em cursos de pós-graduação, sempre estive no movimento da educação, né, e também fazendo outras coisas. E agora, mais madura, né, eu digo, porque quando eu entrei no mestrado, eu recém tinha saído da graduação, então não tinha muito a ideia do que eu queria pesquisar. Hoje, muito madura nisso, eu entrei no doutorado já com outra ideia do que eu tinha como foco da minha pesquisa. Então, hoje eu me exonerei no município, porque eu fui contemplada com a bolsa, foi uma opção minha, e estou me dedicando ao doutorado e às formações continuadas com os professores, que também está sendo uma experiência maravilhosa, desafiadora, e eu acho que tão necessária, tão importante nesse momento atual da etapa da educação infantil. Com certeza. Proferone, tu trabalhaste no temas com a palestra sobre as sutis violências, né, na educação infantil. Quais são essas práticas cotidianas que revelam essas sutis violências? Sim, eu gosto sempre de pensar essa questão das sutis violências a partir de 2 aspectos, né? Porque
Na educação infantil, para quem é da área ou para quem lê minimamente um pouco a área, sabe que a gente trabalha muito nessa perspectiva do que é cuidar, do que é educar, né? Embora isso seja uma perspectiva errônea, né? Porque a gente tem que tratar esse binômio educação e cuidado de maneira indissociável. É comum que os professores e as professoras sempre olhem por esse viés, né? O que é pedagógico, o que eu, enquanto professora, proporciono como um projeto de pesquisa com as crianças, um projeto de estudo, um tema, né? Uma pauta de estudo. E o que é cuidar, né? O que é do cotidiano que a gente faz todo dia e que entraria num outro viés, né? Então, para falar das sutis violências, eu sempre gosto de apontar esses dois aspectos. Por quê? Porque elas são contempladas nesses dois momentos, né? Infelizmente, porque não deveriam, né? E eu busco sempre falar também que não se trata de uma questão de romantizar processos e dizer que a gente vai ter uma prática totalmente isenta de sutis violências, né? Não quer dizer isso, mas quando a gente tem consciência ou busca compreender como essas sutis violências se revelam nas nossas práticas, a gente consegue também ter um cuidado com isso, né? E uma certa educação nossa, né, enquanto docentes, das nossas ações, do modo como a gente se relaciona com as crianças no dia a dia, né? Então, pensando nesses dois aspectos, a gente pode pensar naquilo que a gente propõe às crianças, né, enquanto projeto, proposta, atividade pedagógica, e pensando numa sutil violência, enquanto isso está adequado ou não para a criança, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com as crianças de 4 e 5 anos, né, com práticas de atividades prontas, desenhos prontos, atividades mecanizadas, com um tempo de espera muito longo, né, de que a criança espera terminar algo para começar outro, né? Ou até mesmo uma contação de história com os bebês. Eu acho que esse é um exemplo bem válido também, que acontece muito, né, na prática das professoras. É uma contação de história com os bebês, onde você coloca todos os bebês sentadinhos, você possui, né, o livro nas suas mãos e ninguém pode tocar. Aquele livro está distante da mão da criança, está distante dos olhos dos bebês, né? Então, até que ponto isso não é uma sutil violência, né, que desconsidera o seu próprio modo de aprender, né? Considerando essa atividade objetal do bebê, que é pegando as coisas que ele aprende, que é sentindo, que é tocando, que é olhando, que é cheirando, que é colocando na boca, né? Então é dessa forma que ele aprende e nós o privamos disso, né? Com o poder do livro nas nossas mãos, né? Então, da mesma forma, os desenhos prontos que subestimam a capacidade da criança de 4 e 5 anos de produzir, né, de criar seus próprios desenhos, de observar algo né, e a partir do seu olhar traduzir aquilo em linhas e traços, né? Então, isso também pode ser olhado como uma sutil violência. E o outro aspecto é pensar nesses momentos cotidianos, né, da nossa jornada, aquilo que acontece todo dia, que se referem principalmente aos momentos de cuidado, de atenção pessoal, né, que são as trocas, o limpar o nariz da criança, o tirar e colocar a roupa, se deslocar de um lugar para o outro na instituição, né? Então, como que a gente encaminha esses momentos? Como que a gente proporciona a participação da criança e o respeito ao seu ritmo, para que isso não ocorra de uma maneira acelerada, apressada e muitas vezes violenta, né? Então, eu gosto sempre de dar o exemplo do limpar o nariz, né? Porque existe todo um estudo, uma discussão hoje da pedagogia do muco, né? Daquela ação de que muitas vezes a professora chega por trás, segura a cabeça do bebê, pega o papel, né, e já esfrega no nariz da criança, literalmente num ato violento, que muitas vezes a criança nem viu de onde veio aquele papel e já sentiu aquilo no seu corpo, né? Então, de que modo isso está sendo respeitoso com o corpo, que é dela, né? Que é algo que ela precisa desenvolver, inclusive, a compreensão de autocuidado com esse próprio corpo, né? Então, quando esse adulto que está com ela todos os dias na instituição pratica esses atos, que imagem de si ela vai ter, né? Que imagem de cuidado pessoal ela vai desenvolver? Muitos outros exemplos, né? Do sono, do descanso,
Eu gosto também muito de pensar no despertar, aquele bebê que acorda, né? Ou aquela criança maior que dorme durante um período. Como ele é despertado? Que tempo é ofertado Uhum. para isso, né? Então, são nesses momentos que eu gosto de retratar e eu acho que se evidenciam, assim, de uma forma muito clara, né, para a gente conseguir compreender de que Uhum. modo essa sutis violência se revela. Ah, eu acredito na importância que tem a gente conversar sobre isso, porque as crianças da educação infantil, às vezes acorda, ou vai até dormindo para a escolinha, os pais deixam ela lá e ela fica o dia todo. Quando volta, às vezes também já está dormindo e os pais dão uma comida ou já colocam na cama. Então ela acaba interagindo muito mais com aquela professora lá da escola do que com a própria família. Então a importância que isso tem. Então, como que essa sutis violência, que às vezes muitas não são nem tão sutis, né, como os exemplos que tu colocaste, como essas violências elas afetam no desenvolvimento da criança, podem afetar nesse desenvolvimento? A gente fala em sutis, mas algumas são muito visíveis, né. Uhum, Eu acho que basta a gente abrir um pouquinho o olhar para perceber que isso é inadequado, né. uhum, Eu tenho estudado muito essas questões a partir, da abordagem Pickler, né, que eu acho que é a grande referência hoje para a gente entender esses momentos de cuidado, né, e querendo ou não, são os momentos mais visíveis, né, que a gente identifica sutis violências. Então, pensar como isso afeta o desenvolvimento, acho que uma das questões principais que a própria Ana Tardos, a Amy Pickler nos colocam, é esse desenvolvimento da boa imagem de si, né? Como que a criança, ela compreende que ela está com a necessidade, por exemplo, de ser trocada ou de ser higienizada, o seu nariz, enfim, né? Ou de que a roupa está inadequada para aquela temperatura e que precisa ser colocada uma roupa mais leve, enfim, né? De como que são realizados esses atos e de como que esse ato corresponde a um respeito, né? Ao que ela tem como segurança diante daquele adulto que está com ela, né? Que é o que você colocou agora, que muitas vezes passam o dia inteiro sem praticamente ter contato com outro adulto durante a semana, né? uhum, Se torna basicamente a professora, os professores que têm contato com ela, e como que ela consegue comunicar as suas necessidades, né? Porque ela espera certamente um movimento sutil, um toque sutil, o diálogo, né, horizontal, de que seja comunicado a ela o que ela vai vivenciar, né? Então, vamos trocar a sua fralda, você ajuda a professora, você identifica os seus materiais, você, né, auxilia, participa, que hoje é um direito de aprendizagem, né, da criança, a participação explícita na BNCC. Então, como que ela vai ganhando essa segurança para desenvolver uma boa imagem de si? Então, essas sutis violências afetam principalmente nisso, na constituição de uma imagem negativa, né? Ou seja, uhum, eu não me comunico, ou quando eu tenho uma necessidade, isso é compreendido por esse adulto que está comigo como algo que é incômodo, como algo que é trabalhoso, né? Quando que, na verdade, estamos ali para também atender as necessidades de atenção, de cuidado com essa criança, né? E isso influencia na falta de confiança no adulto, né? Que vai uhum, estar totalmente relacionada ao desenvolvimento e à aprendizagem dela, né? Então, como que a Amy Pickler nos fala muito de que a criança, que um dos princípios básicos para que a criança aprenda é que ela esteja se sentindo bem, confortável, né? Que ela esteja se uhum. sentindo acolhida naquele espaço, porque é dessa forma que a aprendizagem vai acontecer. E aí não só a Amy Pickler, né? Outros teóricos também já nos escreviam sobre isso, né? Falando sobre a importância das emoções, né, dessa motivação para a aprendizagem, que tem que estar pautada numa base segura, né?
A Ana Tardos, que é a filha da Amy Pickler, ela nos escreve também que essas formas, né, de tratar a criança, elas mostram que o adulto não tem confiança nela, então, e que também não acredita que ela seja capaz de compreender o que ele espera, né, o que esse adulto espera como um comportamento ideal da criança, né. Então isso influencia diretamente no seu desenvolvimento psíquico, da linguagem, né, de como que a criança vai manifestar suas necessidades, seus desejos, suas emoções, né? Então, desenvolvimento emocional, social, enfim. Sim, e tu estavas falando e eu pensando assim, ó, são tantas questões, eu acredito que quem está nos ouvindo, ou mãe, ou professora, quantas vezes, né, a gente, ó, tá na hora de comer, então tem que comer, tá na hora de dormir, tem que dormir. E hoje, eu com meus filhos já crescidos, eu fico pensando assim, nossa, eu fiz isso como mãe. E se eu tiver agora que comer sem estar com fome, eu me colocando no lugar, né? Imagina ter que comer porque é o horário da alimentação, tu dormir sem estar com sono, né? Então, quando a gente começa a se colocar no lugar, pobres crianças, né? Então, realmente são violências. Exato. O que significa dizer que a criança é um sujeito histórico e de direitos? Bom, acho que essa pergunta é uma pergunta quase que de uma aula de pedagogia, né? Aham. É uma pergunta que a gente estuda e sempre há o que refletir, né? Quando eu trabalho com as formações de professores, eu sempre trago essa questão, né, do que é uma criança. Inclusive, quando, né, discutimos um pouquinho no temas, eu trouxe também essa questão. Por quê? Porque na vida acadêmica a gente escuta muito, né? Aquele conceito que está lá nas diretrizes, que é muito bonito, muito amplo, né? Completo, diria, complexo, que nos diz tanta coisa, mas que precisa de fato acontecer, né? Se efetivar. Então, pensar um sujeito histórico de direitos requer que a gente pare um pouquinho para pensar na história da criança, né? E na história das próprias infâncias, né? Que a gente fala infâncias no plural, no sentido de dizer que também existem diversas infâncias dentro, né, numa perspectiva social e também geracional, né? E isso nos faz reconhecer que, historicamente, a criança não foi considerada como um ser capaz, né, como um ser racional, que tivesse condições de estabelecer os seus próprios fins, de pensar a sua própria participação. Ou seja, a criança requer a participação conjunta com o adulto, né? Então, não é somente pensar para a criança, sobre a criança, mas com a criança, né? Então, isso é, acho que, um dos pontos principais para pensar a criança como um sujeito de direitos, né, e histórico. E esse processo de reconhecimento da criança como um ser social, que pertence à sociedade, que é influenciada por essa sociedade, que exerce influência nessa sociedade, ele é muito recente, né, assim como as próprias pesquisas que contribuem para que a educação avance nessa compreensão do que é ser criança, né. Eu também gosto de pensar sempre na palavra compreensão, porque a gente está sempre compreendendo melhor algo, né? Pensar a participação da criança na sociedade é algo extremamente complexo, né? O próprio Sarmento, que é um pesquisador que trabalha com essa perspectiva, escreve também sobre o quanto é complexo pesquisar com crianças, né? Mas essas pesquisas também são recentes, então a gente está vivendo ainda um processo histórico, né, do que é compreendermos e nos aproximarmos enquanto adultos desse mundo da criança e da infância, né? Então, eu acredito que essa caracterização da criança, da infância que nós conhecemos hoje, ela é baseada nas questões históricas, econômicas, culturais, que à medida que a sociedade vai se modificando, também vão criando novas perspectivas dentro do contexto, né, atual. E aí, por esse viés, é impossível que a gente pense numa linearidade histórica, né, de compreender a criança como um sujeito de direitos e histórico, enfim. Mas pensando hoje no que nós temos enquanto legislação, por exemplo, para pensar a etapa da educação infantil, que é um pouco do que é o nosso foco aqui, né, que estamos dialogando sobre,
Nós temos já vários documentos que há muito tempo nos dizem, né, dessa criança como sujeito histórico e de direitos. Desde a Constituição, nós temos esses termos, esses conceitos descritos lá, né. Então, temos muito que avançar ainda, certamente, mas acho que já trilhamos um certo caminho, né. Hoje temos o documento mais atual, que é a base, que vem com um currículo, um arranjo curricular pautado nos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, né, que trouxeram uma nova interpretação, que não pode ser só uma nova roupa, né, mas que tem que trazer também novas práticas e novas perspectivas, né. E aí eu vejo muito eu sempre penso que traduzir esses direitos de aprendizagem que estão lá descritos na base, requer que a gente pense também em muitos outros direitos, né. Então pensar a criança, a partir do seu direito à beleza, à sutileza, ao apego seguro, né, ao direito ao seu tempo, ao seu ritmo. Diria que o direito ao respeito às 100 linguagens, né, como nos ensinou o Malaguzzi. Erone, a nossa conversa tá muito gostosa, mas nós vamos ter que chamar um intervalo, mas nós já voltamos. Estamos de volta com o TMOV. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está ouvindo o programa TMOV pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje, com a presença da professora Erone Lanes. O TMOV é um programa de conversas e troca de ideias, através de entrevistas semanais com convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Prof. Erone, tem uma psicóloga argentina, Laura Gutman, que eu sou muito fã. Ela propõe a ideia de uma sociedade ninocêntrica, ou seja, uma sociedade onde os interesses das crianças sejam prioridade. Porque a gente vive uma sociedade adultocêntrica, né? A criança tem que comer na hora, voltando a questão do dormir e do comer. A criança tem que dormir na hora que a gente precisa, né? Porque a gente tem que trabalhar, porque isso como pais, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer isso e aquilo. A criança tem que se adequar aos nossos horários. E na educação infantil, a criança tem que se adequar aos horários da escola. Então, como é que tu percebe essas questões? Eu acho que a Lara Gutman é uma autoridade, né, para falar dos temas, porque ela fala também sobre maternidade, família, né, outros assuntos. Mas considerando essa questão que tu colocas, eu acho que para pensar em educação infantil, uma das grandes questões é o adulto compreender, né, e tentar identificar quais são suas posturas adultocêntricas, né, e quanto que isso influencia no desenvolvimento da criança, no trabalho que ele desenvolve com ela, e o quanto que não atende às necessidades e às especificidades de aprendizagem e de desenvolvimento dela, né. E isso também não é só na instituição da educação infantil, isso vem muito enraizado enquanto sociedade, né, que é o que a própria Laura coloca, né, enquanto sociedade. E é uma desconstrução que precisa ser feita, e às vezes ela é dolorosa, ela é demorada, né. Quando você colocou, eu tenho filhos, eu já fiz isso, eu também já fiz, né, e enquanto professora também já fiz, porque lembro no início do meu trabalho, sempre pensava: será que isso está certo?
mas muitas vezes a gente, como docente da educação infantil, a gente vai acabar indo na carona do que aquela instituição já vinha desenvolvendo, né? Então, por isso também a importância de a gente se constituir como um professor, uma professora que pesquisa, que questiona e que se questiona, né? Se questiona. Será que isso que eu estou fazendo não é uma postura adultocêntrica, que só está centrada na minha necessidade, né? E é lógico que, como eu falei anteriormente, não é no sentido de romantizar os processos e dizer, não, você vai fazer agora dessa forma que tudo vai dar certo, né? Não é nesse aspecto, porque é preciso também que o espaço da educação infantil seja um espaço de bem-estar do professor e da professora também, assim como da criança, né? Então, isso de fato vem pensar a sociedade centrada na criança e a instituição centrada na criança, vem de fato de encontro, né? Não está ao encontro do que a gente espera como algo que pense a infância, a criança, né? Eu lembrei agora de um episódio que, só contando uma historinha, né? Eu participo de um clube aqui em Chapecó, um clube recreativo. E agora, na abertura da temporada, nós recebemos uma notificação da diretoria de que o parquinho na sede campestre, que é fora, que é no interior, começaria a ser aberto às 8 da manhã e fechado às 8 da noite. Então, vejam que postura adultocêntrica a própria, né, pensando num clube com muitos sócios, assume. E a criança, invisibilizada, sem voz, né, iria perder o seu único espaço, não o único, porque tem um espaço de área verde, enfim, tudo mais, mas o parquinho é o retrato do que é a criança e a infância. Então, eu fui uma das que já enviei um recado com algumas questões, porque eles, inclusive, colocavam que só poderiam crianças até os 10 anos, então puxei algumas legislações. Que criança é até 12. Exato. E para questionar, bom, o que vocês esperam de uma criança que é privada de ir ao parquinho antes das 8 da manhã? Porque a criança que está no clube tem área para camping, a criança vai acordar super cedo, empolgadíssima para ir brincar, né? Da mesma forma à noite. Então, qual a justificativa para o parquinho fechar às 8 da noite se os quiosques podem ficar até às 23 horas? Então, isso me chamou muito atenção, e quando tu faz essa pergunta, eu me lembro assim exatamente dessa postura, né, que enquanto sociedade a gente também assume e às vezes aceita. Então, não podemos aceitar, né? Nos questionar, né? Essa postura está atendendo ao que a criança precisa também, enquanto nosso papel de auxílio para que comunique, né, suas necessidades. E eu acredito, Erônia, a importância da gente ouvir a criança, escutar a criança, porque mesmo um bebê que ainda não está oralizando, ela expressa as suas necessidades, né? Então a criança precisa ser escutada, independente da faixa etária, né? Exato. Isso é algo extremamente complexo, né? A gente precisaria alimentar isso. Eu gosto de discutir com as professoras nos momentos de formação continuada. Essa questão da observação, e eu sempre provoco elas a observar os bebês sem o julgamento e usar um instrumento de registro sobre aquele bebê sem julgar. E o quanto é difícil. Elas vão, às vezes, relatar uma ação da criança, mesmo que a gente esteja trabalhando com um vídeo, por exemplo. Elas acabam sempre colocando, não demonstrou interesse por tal coisa, né? Então, já julga-se, não fica centrado na ação da criança e traz a sua perspectiva. Então, é algo que é enraizado, que é complexo, que é desafiador, e que a gente precisa estar sempre buscando compreender melhor, né? E alimentar essa pergunta dentro de nós, né? O que eu estou fazendo? Está atendendo à necessidade ou à comunicação desse bebê, né, tão pequeno? Com certeza. Tu escreveste um capítulo junto com a professora doutora Jordana Tim no livro Não Violência e Educação da América Latina, volume 4, com o título De que é feita uma escola de infância? Considerações sobre sutis violência, escuta e ética,
Eu gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre esse teu capítulo. Sim, a Jordana, ela é a minha orientadora, né, no doutorado, uma pessoa parceira, maravilhosa. Uma querida. Uma querida. Uma grande amiga se tornou, na verdade. E esse capítulo, ele é, de certa forma, não chega a ser um recorte, mas é um braço do estudo da minha tese, onde eu pesquiso a avaliação na educação infantil, e hoje eu venho tentando discutir um campo epistemológico, né, para pensar a avaliação na educação infantil, considerando o acompanhamento do desenvolvimento da aprendizagem e a ação docente, né, então o que isso contempla, e muito nessa perspectiva que eu sempre discuto, de que a gente não está buscando a perfeição, mas, enfim, um ponto de equilíbrio onde o docente também se sinta, né, capaz, né, porque não fique naquela perspectiva de dar conta de uma prática que às vezes é utópica, porque a gente não dá conta de tudo, mas que atenda, né, a perspectiva de avaliação da criança. E aí, investigando esse assunto, nós chegamos a essas discussões de como pensar o acompanhamento do desenvolvimento da aprendizagem com relação ao comportamento, que é muito o que, às vezes, os professores pautam a escrita dos relatórios, dos pareceres, né, de aprendizagem e desenvolvimento. Então, aí fomos buscar essas discussões, e a questão das sutis violências já era uma leitura que eu tinha anteriormente e que fomos aprimorando para, quando surgiu, né, a escrita do artigo também, aprimorando para enviar para o livro. Por quê? Porque como que a gente avalia um comportamento do bebê, da criança, descreve isso, né, de maneira às vezes descontextualizada e coloca numa perspectiva negativa, né, em relatórios ou em pareceres. Porque se a criança recebe uma sutil violência, como que ela retorna isso, né, para nós? Então eu trabalho, né, hoje a minha tese tem uma perspectiva de pensar dimensões da avaliação, né, então pensando entre elas acompanhamento, diálogo, estética, ética, né, teria que pensar a minha tese aqui, que está em construção, para conseguir retratar melhor. Mas é nessa perspectiva de pensar essa dimensão da criança na sua inteireza, né? Porque eu não posso só pensar as coisas que ela faz ou não faz, mas o que ela vive na instituição. Também diz da aprendizagem e do desenvolvimento. Então, foi ali que surgiu a escrita do artigo, né? Então, nesse artigo, a gente acabou intitulando De que é feito uma escola da infância e considerações sobre sutis violências, ética e, enfim, pensando nessa discussão, né? Nessa postura também de quem constrói a escola da infância, que é feita pelas ações dos docentes e das crianças, né? Então, ali faço o convite à leitura, é um texto breve, mas acho que está bem gostoso de ler. Não, tá ótimo. Eu li e amei. Até vamos fazer um jabá. Quem quiser acessar esse livro, ele está disponível gratuitamente. É só acessar Grupo Labirintos, www.grupolabirintos.org. Tem esse livro e muitos outros. O da Não Violência está na 4ª edição. Então, pode acessar e baixar gratuitamente. Vale a pena. Erone, como é uma sala de aula que tu consideras assim o teu sonho? Isso a gente imagina, né, muita coisa, concretizar, pensando em educação pública, né, a gente deseja muito ainda, né. Mas temos experiências muito boas, de instituições aqui da minha região, instituições do Rio Grande do Sul, né, que a gente sabe que a experiência do OBC tem trabalhado muito com essa reestruturação, né, desse olhar do espaço, para a estética, para os materiais, né, para os objetos. Mas, enfim, pensando numa perspectiva palpável, né, a nossa realidade de educação pública, eu sempre tento pensar nesse espaço como o espaço que instiga a curiosidade da criança, né?
Então, para além, claro, dos espaços externos, que também devem ser utilizados tanto quanto um espaço de sala referência, mas que essa sala referência seja um espaço esteticamente convidativo, mas não no sentido de cenários, né? Hoje a gente tem visto muito esse equívoco de pensar espaço como uma decoração, mas onde não se encontra de fato uma intencionalidade, né? Uma objetividade. Então, é complexo pensar isso, articular isso às diferentes questões do nosso dia a dia, como planejamento, observação, pequenos grupos, né? Trabalho em pequenos grupos, atender às vezes a heterogeneidade de um grupo, principalmente dos bebês, onde às vezes a gente tem bebês de 4 meses com crianças de quase 2 anos na mesma sala referência. Mas é possível, né? É possível quando existe um trabalho conjunto. É claro que vai demandar de uma organização diária, né? Porque as crianças vão tirar as coisas do lugar, vão usar o chão, né? Vão bagunçar, digamos assim. Mas é nosso papel ter esse olhar para o que a gente propõe e por que isso instiga, né? E aí, resumindo tudo, seria um espaço onde a criança tenha a oportunidade de autoatividade, que é envolva por sua curiosidade, por si só, com os pares, né, com os outros, e que, de certa forma, descentraliza a professora para que ela possa dar conta do dia, agora vamos falar isso, né, dar conta do dia a dia e se centrar, às vezes, num grupo menor, para observar melhor aquele grupo, para registrar melhor aquele grupo. Então, isso eu entendo, assim, pelas formações que eu tenho trabalhado, que é uma desconstrução muito grande, de professoras me perguntarem assim, mas a gente pode trabalhar com pequenos grupos? É permitido isso? Né? Então, é algo que, em alguns lugares, é muito novo ainda. E da mesma forma também que elas entendam que pequeno grupo não é trabalho individual, não é você pegar um bebê, carimbar a mão e liberar ele e pegar outro. Isso não cabe mais para a educação infantil, mas que o trabalho em pequeno grupo, ele flexibiliza o nosso tempo e que precisa estar sempre, né, articulado com os outros organizadores da prática, que seriam os espaços, os materiais, né? O próprio espaço físico da sala, né, amplitude, enfim, tudo mais. Ou seja, eu penso que não adianta um adulto a mais, muitas vezes, né? Às vezes o espaço organizado se torna, bom, como o Loris Malaguzzi nos coloca, né, um outro educador. Tu propõe a mudança do termo rotina para jornada diária. Fala um pouquinho sobre isso. Essa discussão nós fizemos no momento de organização aqui da rede, dessa questão da rotina, porque nós tínhamos muito aqui na rede de Chapecó, né, que é o local de onde eu falo, essa questão das horas, né, aula de 45 minutos, e aquela rotina também, onde as professoras imprimiam imagens estereotipadas e colocavam na parede, e todo início de tarde ou de manhã realizava aquela rotina com a criança, como se a criança tivesse que decorar aquilo, né? Decorar aquela sequência de acontecimentos e encarado como um conteúdo da educação infantil, né? Então, vem um pouco na desconstrução disso, de entender que a rotina, sim, ela é fundamental, mas que esse conceito pesado de rotina não cabe para a aprendizagem da criança, né? Isso é algo que é necessário considerando horários da instituição, de alimentação, de entrada, de saída, de intervalo dos professores, de troca dos professores, mas que isso precisa ser pensado no quanto a criança pode participar, que não seja algo que é dar conta daquele tempo, né? Então, tempos fragmentados. E aí nós discutimos muito isso quando pensamos isso na rede, num grupo de trabalho que reuniu vários professores e defendemos essa questão da jornada cotidiana, que é algo também que outros estudiosos da área nos trazem, né? Pensar a jornada com tempo mais alargado, pensar que a jornada, ela é o todo, né? Então, não separo atividades pedagógicas ou momento da atividade, ou hora da atividade, né? Que a atividade pode acontecer nessa jornada de acordo com o fluxo, né? Com o fruir desse dia a dia. Então, é nessa perspectiva que a gente tem defendido e que hoje eu, né, tento levar isso sempre que eu falo sobre educação infantil, de que a gente
desconstruo essa questão da rotina enraizada, né, que gera práticas inadequadas, tanto com relação às crianças, quanto com relação a essa correria que se torna o dia a dia quando a gente quer fazer muitas coisas, né, com hora marcada, digamos assim. Sim. A pandemia, ela deixou marcas nas crianças da educação infantil? Que marcas são essas? Porque a gente ouve falar nos efeitos geralmente focado no adolescente ou nas crianças maiores. Agora, nas crianças da educação infantil, quais foram esses efeitos que a pandemia deixou? Eu vou te falar assim uma perspectiva bem pessoal minha, né, e da experiência de professora que trabalhou no ensino remoto com a educação infantil e com os bebês, que eu achava algo quase que impossível, né? Mas a gente vai se reinventando e encontrando formas de realizar um trabalho que eu considero hoje como significativo, para alguns mais, para alguns menos, né? Mas, enfim, as crianças que participaram vivenciaram aquilo de maneira bem prazerosa, acredito eu, né? Junto com a família, né? Um momento, então, que a família, mesmo sentando na frente do computador, esteve junto com o bebê, né? Falando da turma que eu tinha naquele momento. Mas, ao retornar, os bebês, ao meu ver, trouxeram muitas marcas. Principalmente aqueles que nasceram na pandemia, que viveram o primeiro ano de vida na pandemia. Eu vivi situações de bebês que tinham problemas com o choro de outras crianças, com a próprio estabelecimento do vínculo, né, com as professoras. Por quê? Porque eles vivenciaram um ano inteiro tendo contato praticamente só com a família, só com o círculo familiar. E muitas famílias nem com os avós, né? Uhum. Eram questões que a gente sempre buscou dialogar com os pais e eles nos traziam isso, né? Ele está só acostumado comigo e com o pai, né? Geralmente, ou no máximo com o irmão. Então, isso trouxe reflexos nessa questão da criança se sentir segura com um outro adulto, com um estranho, né? E pensando nas crianças da idade do meu filho, por exemplo, que tem 4 anos, eu percebi, e até esses dias o pediatra dele me falou: será que tu não tá com um olhar muito de professora? Né? Que me disse há um tempo, mas eu percebi a questão da linguagem, pelo fato de que eu estava em casa trabalhando também, e na época da pandemia eu estava na Secretaria de Educação, então uma demanda de trabalho imensa. O meu marido também é professor, então com aulas online, e isso demandou um tempo enorme, embora, né, quem esteja de fora não acreditasse, a gente trabalhou muito, né? Uhum. E ficamos praticamente nós em casa. Isso que eu tenho uma filha que também participou, né? Mas ela também tinha aulas e participou do tempo dele. Mas mesmo assim, eu percebi a questão da linguagem, o quanto que o fato dele interagir com mais crianças faltou, né? E eu acho que isso também dependeu muito das famílias. As famílias que ficaram mais reclusas, certamente as crianças tinham. Algumas delas não queriam voltar para a escola, né? Porque estavam praticamente aproveitando maior o tempo dos pais. Então, isso também teve um outro ponto que a gente pode considerar positivo, né? Mas eu falo mais em relação aos bebês, que eu acho que é o que eu mais senti, assim, que eu mais vivenciei, né? Sim. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o vínculo afetivo e o apego na educação infantil. Eu falo bastante disso, né? Como já falei sobre a partir da Amy Pickler, né? Uhum. Que eu acho que é ela que é a grande referência e quem tem interesse em entender um pouquinho melhor, né, sobre qual é a proposta, a partir desse viés, dessa perspectiva, né, de que ela nos coloca que a aprendizagem só vai acontecer a partir do estabelecimento de um vínculo, acho que vale a pena a leitura, né, ela tem alguns livros dela, da Ana Tardos, da Judith Falk também, né, que falam sobre essa questão do vínculo. E aí, falando em vínculo e apego, né? O apego seguro, então acho que eu até já dei uma pincelada antes, né? É essa questão da criança que chega para nós na instituição de educação infantil, que muitas vezes é o primeiro espaço
fora da família que ela vai frequentar, principalmente para os bebês, né? E que demanda de que essa criança se sinta segura, né? Porque ela praticamente, possivelmente, nunca participou de um outro espaço com tantas outras crianças junto ao mesmo tempo, né? Ressalva alguma festa infantil, algum momento de parque, enfim. Mas diariamente ter 20, 25 colegas junto dela, dividindo o espaço, dividindo brinquedos, dividindo atenção, dividindo colo, é a primeira vez, né? Para os bebês que chegam. E para que ela se sinta segura, ela precisa ter uma base segura, né? Que é dada pela figura do adulto que está junto com ela. Então, o apego ele vai se constituir nessa base segura que o bebê, para que o bebê e a criança passem a explorar, conhecer o mundo, a explorar os objetos, a se movimentar com maior segurança, com maior destreza. É essa a perspectiva que a Amy Pickler nos traz, né? E que eu acho fantástica para pensar o quanto que isso contribui para a aprendizagem e para o desenvolvimento da criança, né? E eu sempre gosto de representar essa questão da constituição do apego a partir do exemplo que a Leila Lopes, que é uma estudiosa, né, principalmente do 0 aos 3 anos, ela cita no livro que se chama Educação, Cuidado e Desenvolvimento das Crianças de 0 a 3 anos, que ela fala sobre o momento da alimentação, quando o bebê se comunica com o choro quando está com fome, né? Então ele chora para pedir a mamadeira. E aí ele repete isso, né, várias vezes, e quando ele é atendido nessas várias vezes pelo adulto, ele vai constituindo uma imagem desse adulto como alguém que atende às suas necessidades, que entende a sua forma de se comunicar, que compreende, né, que o choro é a sua forma de se comunicar, e vai entender que ele sabe se comunicar, né? Então, eu choro, eu sou correspondido, eu sei me comunicar, né? Então, isso cria uma base segura, uma confiança em si, que o bebê vai constituindo, né, com o tempo, que é fundamental para a sua aprendizagem, para o seu desenvolvimento. E aí, em contrapartida, quando ele não é atendido, né, ou seja, ele chora e não é atendido, ele chora novamente, não é atendido, e esse ciclo se repete por várias vezes, ele vai compreender o quê? Bom, eu não sei me comunicar, não adianta eu chorar, eu vou me fechar, né? Então, isso, para o desenvolvimento do bebê, é extremamente negativo, né? Porque ele não adquire a confiança em si e não vai ampliar essas formas de comunicação, né? É claro que aqui é um exemplo bem extremo, né? De sim ou não acontece dessa forma tão estanque, mas é um modo muito claro da gente conseguir compreender nessa questão do apego seguro e do apego inseguro e da importância do adulto nesse movimento, né? Sim. Erone, infelizmente a gente já está se encaminhando para o final. Essa hora passou voando. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aos ouvintes, mães, pais que estão nos ouvindo, professores e professoras que estão nos ouvindo. Bom, acho que a mensagem não poderia ser sem tratar que estamos em período de final de ano, né? Período quase Natal, período de festas. Acho que ultimamente a gente tem passado por tantas questões depois da pandemia, tantas histórias tristes no nosso país, né? Que nos convidam, né? E nos convocam a valorizar um pouco mais a vida, a família, né? As crianças, a novidade que mora nelas, a alegria, a espontaneidade, o movimento, né? Então, para as mães e pais, aproveitem seus filhos, né? Eu sei que muitos não vão ter férias junto com os filhos, e isso de fato é difícil. Mas minimamente buscar no final da tarde viver um momento de qualidade que não precisa ser tão longo, mas que seja de qualidade, já faz uma diferença enorme, né? Para o desenvolvimento dessa criança. E para os professores, que aproveitem o ócio, descansem, né? Olhem para coisas bonitas, façam viagens interessantes, mesmo que seja na sua região. Às vezes a gente pensa que para
viajar precisa ir muito longe, né? Mas alimentar a alma, às vezes basta ir em algum lugar que a gente goste, que a alma já viaja de diferentes formas, né? Então, é isso. Agradeço muito a escuta, espero ter colaborado um pouquinho com cada um que ouviu o programa, agradeço o teu convite e um beijo grande a todos. Quero te agradecer, Rony, muitíssimo por esse momento fantástico de reflexão que tu nos proporcionaste. Muito obrigada. Eu que agradeço. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e apresentei o programa de hoje. O nosso programa conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá youtube.com/capacitação digital UFSM. O nosso canal já tem mais de 15.000 inscritos. Vão lá, se inscreva, curta e compartilhe. Nós estaremos de volta na próxima semana, falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência e até semana que vem!